Nós vamos para o nosso último assunto, não menos importante dos que os outros, serializando objetos. Basicamente, todos os arquivos e informações a gente consegue trafegar. O ponto é como você vai fazer isso. Por quê? Se eu tenho aqui um arquivo, vamos abrir qualquer coisa aqui, um arquivo, como é que ele vai ser transmitido através de um protocolo HTTP, por exemplo? O que eu vou mostrar agora para vocês é muito feito em memória. E eu tenho outro ponto. Hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente tem as web APIs. Já era? Pensou já? Esqueceu ou eu passei batido? Tem as web APIs, tem os formatos, os padrões e as ferramentas bem fortes para você fazer o transporte dos dados. Por mais que o que eu vá mostrar agora para vocês, ele faça muito sentido em a gente transitar os dados de um lado ao outro, foquem no que eu vou te mostrar. Lembra da última aula quando a gente falou de banco de dados? Aí alguém vira e fala assim, mas eu não quero instalar um banco de dados, eu quero guardar da forma que eu quiser as informações. Você consegue fazer isso? A resposta é sim. E um dos meios de se fazer isso é você serializar um objeto. Por exemplo, vamos dizer que nós temos um objeto, e aqui no meu exemplo eu vou colocar um objeto pessoa. E a pessoa ela tem nome e sobrenome. Nesse caso, eu consigo guardar em arquivo essa informação. Tá aqui na cara, né, gente? Nome e sobrenome. Eu consigo guardar essa informação. Gerar um binário dela, deixar guardadinho, ler de novo. Eu consigo gerar um XML, um JSON, e tem algumas informações aqui importantes e interessantes. Quando a gente fazia com XML, na realidade, para trafegar arquivos, a gente, se eu não me engano, fazia o binário e dentro de um campo do corpo do XML ia a informação do binário. Na verdade, você vai hoje pegar uma imagem, tá, da internet, tá, não sei o que, você transforma ela em base 64. Serializar o nosso objeto, que nada mais é do que pegar a tua classe que tu criou e persistir ela numa pasta, num arquivo, para depois você ler ele ou guardar informações. Vamos executar esse cara aqui, aonde eu vou criar um cara. Eu vou usar igual eu fiz da outra vez, ali, os últimos caras ali, ó, Thiago 021 underline Thiago. E o sobrenome, evocado, é com K o nome. Ezequias, legal? E aí eu vou serializar. Eu não coloquei nada aqui para informar a gente o que está acontecendo e tal. Mandei serializar e vou desserializar o binário. Beleza. Ele leu igualzinho. Mas como assim, né? Vamos dar uma olhada para que a gente possa entender. A primeira coisa é que nós temos que ver que objeto é esse. O objeto que eu criei, esse aqui. Isso aqui está tudo comentado, então não está funcionando. Então nós temos uma classe chamada pessoa, aonde nós temos uma propriedade privada chamada ID. Ela é inteira, tá bom? Normalmente a gente interage isso com um banco de dados. Cada pessoa, cada usuário tem o seu ID, né? Então eu também tenho aqui um ID. E aí eu tenho o primeiro nome e o último nome. Como propriedades, na realidade, é membro aqui, ela é pública, então a gente pode acessar ela direto. Também criei aqui um método para que a gente possa criar o nosso ID, ok? Simples assim, só isso. Então, setID, onde eu passo o parâmetro do inteiro. Agora vamos ver o que a gente já fez. A gente foi serializar em binário, aonde eu instancio a pessoa, eu dei um ID para a minha pessoa e criei com aquele nome que vocês viram, a minha pessoa. Criei em memória aqui, agora eu estou com os dados preenchidos. Venho numa string, que acabamos de ver, a nossa string, que é de file system, ou seja, isso aqui vai ser um file, um arquivo. E qual arquivo vai ser? Aqui eu não abri para a gente selecionar, eu coloquei na mão mesmo, pessoa.bin, aonde eu estou criando o arquivo, estou dando acesso de escrita, e sobre compartilhamento eu não estou me envolvendo, não estou colocando nenhuma restrição. E aqui vem informação importante. Como é que a gente faz a serialização desse cara? Eu tenho aqui uma interface de iFormat. Isso aqui é mais basicamente para a gente mostrar. Eu poderia ter colocado ali este cara, que é o que realmente a gente vai utilizar. Nós temos aqui um objeto que está na nossa memória, está na nossa mão.
E aí nós criamos uma string que vai criar um arquivo, certo? Só que o que a gente vai colocar lá dentro? Cara, eu quero pegar a classe que a gente criou e transformar ela em binário. Para isso nós utilizamos, eu quero binário, por isso que eu estou chamando, o formato dele é binário, tá? O formato que a gente vai gravar a informação é binária. E aí a gente utiliza esse método serialize do nosso binary format. Aonde nós passamos o string que a gente acabou de utilizar, né? Acabou de aprender na última aula, na verdade, na última aula, no último exemplo, nos últimos exemplos, e é onde passa o objeto. E aí nós fechamos o string. Feito isso, quando a gente faz isso, deixa eu mostrar algo a vocês. Pessoa.bin, certo? Aqui dentro nós temos o objeto pessoa.bin. E aí você fala, mas eu tô vendo que tem uns arquivos aí. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai apagar esses caras, tá? E eu vou criar novamente. Vou apagar aqui. E vou refazer ali, ó. ID Akira. Já mudou, agora é ID Akira. E o outro é o Gustavo. Gustavo. Legal, vou serializar, cliquei no serializar e um arquivo foi criado aqui. Vamos abrir ele, tá? E olha só o conteúdo dele. Ele guarda informações do tipo de classe, do assembly, ele guarda várias informações das quais, a olhos humanos, não é tão fácil de se ler. E ao mesmo tempo que a gente consegue fazer isso, eu cliquei aqui para desserializar o objeto. E aí eu já deixei apontando para esse cara. Vou mostrar para vocês que para desserializar, a gente cria um string, só que agora de forma inversa, nós estamos lendo. Utilizo o mesmo cara que criou a formatação, ou seja, se eu formatei de forma binária, então na hora de desformatar, serializar, formatar não, que na verdade o formato é binário. Na hora de desserializar, eu tenho que usar o mesmo formato. Com isso, eu leio o string e estou fazendo uma conversão explícita. Eu falo assim, olha, o que você está lendo, eu quero converter na pessoa. E aí, o objeto pessoa agora é preenchido. Eu fecho o string, que eu não preciso mais ler nada, não fecho o fluxo de informações, e jogo no nosso texto de tela, eu jogo aqui os caras já preenchidos. E aí eu vou até dar um pause aqui para mostrar para vocês. Ok? Nós já temos arquivos, eu vou desserializar, e olha só, se eu for no objeto pessoa, ele está preenchido, inclusive com o ID que eu guardei. E por que eu estou falando inclusive com o ID? Quando a gente passa aqui, tá? Eu tenho as informações que eu gravei e estavam todas complexas dentro daquele arquivo binário, a gente consegue desserializar e ler da forma clara. Eu jogo dentro do objeto, eu consigo ler da forma clara. Legal. Mas eu mostrei para vocês que o nosso ID ele foi guardado. E eu deixei aqui comentado porque de repente eu falo assim, cara, eu não quero guardar o ID, eu não preciso guardar o ID. Talvez você fale, não, mas eu preciso. Mas é só um exemplo, um cenário. Até porque eu vou mostrar outros e eu vou mostrar os motivos que você talvez precise fazer isso com algumas informações. Eu não falei que toda vez que você vai serializar uma classe, você precisa colocar que ela é serializável. Então tem esse atributo que você precisa colocar aqui em cima da sua classe, serializable. Então a sua classe agora ela é serializável. Por exemplo, quando você trafega uma classe de um sistema para outro, ela precisa ser serializada. Tá? Serializada. Esse é o formato que a gente consegue manter os dados serializados. A gente precisa deste atributo na classe que você vai fazer serialização. Se aqui dentro tivesse um método, uma propriedade, que essa propriedade fosse uma classe, nós teríamos que serializar ela também. Colocar o atributo serializable nela também. No nosso exemplo não tem, mas, olha só, eu não quero mais que essa propriedade ela seja serializada. Como é que eu faço isso? Então, se eu vou criar aqui, agora nós temos ali, ó, Apache Codes, nossa querida Apache, deu o lurk e voltaste. E temos o Michel, os dois últimos ali que temos informação. Eu vou serializar e vou desserializar. Olha só, a nossa propriedade ID,
ela não está sendo serializada porque eu informei que esta classe ela é serializável, mas o ID não. Então, eu agora tenho controle de como eu faço a serialização e a desserialização do formato binário. Posso fazer isso também no XML, que é um formato que você consegue serializar os seus objetos. E depois, antes dele, nós temos o sobrenome Apache Codes. Vou serializar o objeto. E agora, eu criei aqui, até por ser XML, né, gente? Deixa eu voltar a te mostrar o código. Já já a gente volta no exemplo de binário. Eu estou fazendo o mesmo código, tá ok? Vamos lá, ó. Pessoa, instanciamos a pessoa, só modifiquei o nome dos campos de tela e estou criando um string writer. Estou escrevendo, estou falando, olha, vai ser pessoa.xml. Ah, eu posso criar outros nomes? Claro, gente, à vontade. Tá? Você pode utilizar os exemplos anteriores, onde eu abro lá o Save Dialog e manda abraço. Legal. E agora, em vez de eu utilizar o binary format, eu preciso utilizar outro cara, que é o XML Serializer. Basicamente, o contexto deles são o mesmo, né? Se eu olhar aqui, ó, cadê onde eu serializei aqui? Olha só. O código basicamente é o mesmo, tá? iFormat binary e aqui nós temos o XML Serializer. Só que no binary eu não preciso especificar nada, porque como ele vai transformar de forma binária, ele lê o que veio e guarda o binário. Já aqui eu preciso passar qual é a classe. Só que não adianta você passar a classe, ele quer saber o tipo da classe. Tá? Então, nós precisamos utilizar esse operador aqui, ó, typeof. Esse typeof, e aí eu, entre parênteses, eu passo qual é a classe que eu estou serializando em XML. E aí, senhoras e senhores, nós temos este cara aqui, que eu vou abrir para vocês. E agora, veja só. Dá para aumentar aqui? Não, não dá. Não sei como é que eu zoom aqui, depois eu vejo. Mas espero que vocês estejam vendo. No formato de XML, formato aberto que a gente tem, de forma mais fácil a gente consegue ver o conteúdo que a gente serializou no nosso objeto. Nós temos informações, por exemplo, que é o objeto pessoa, nós temos a propriedade primeiro nome e último nome, tá aqui, ó, de forma clara. Legal? Há não muito tempo atrás, esse era o padrão oficial de... E em muitos sistemas ainda é utilizado o XML para troca de informação. Tá? Até por ser um padrão aberto e ter como aplicar XSD, ou seja, regras em cima dele. É muito utilizado esse cara. Tá? Mas vamos deserializar? Como é que funciona deserializar? Agora eu pego um file string e falo, abre o arquivo XML aí. Legal? Vou utilizar também o XML Serializer, porque foi com ele que eu criei o nosso arquivo serializado, tá? Passando o tipo que eu quero. E basicamente eu repito o código que a gente já tinha utilizado, ou seja, utilizo o deserializer, lendo a string, fecho a string e vou jogar os dados aqui. Então basicamente não mudou muita coisa não, a não ser que a gente agora está trabalhando com XML e o objeto de XML de serialização e desserialização. Então vamos ver, desserializar o objeto e agora está aqui. Legal?